Antes que a história comece, me diga seu nome e de onde você está nos assistindo. E venha comigo, porque esta será uma das histórias mais tocantes que você verá hoje. O cheiro de maresia misturado ao perfume caro de madeira encerada tomou conta das narinas de Isis assim que ela empurrou a porta de vidro blindado. A cobertura duplex na Barra da Tijuca se estendia diante dela como um cenário de revista de decoração, com seus pisos de mármore travertino, janelas do chão ao teto e uma vista deslumbrante da praia de São Conrado que parecia pintada à mão. Isis segurou a pasta de documentos contra o peito como se fosse um escudo protetor. Fechou a porta às suas costas sem fazer ruído, embora não houvesse ninguém para escutar. O apartamento estava vazio, não no sentido literal, pois havia móveis importados, quadros que pareciam obras de arte e uma decoração que gritava sofisticação, mas vazio daquela energia que faz uma casa respirar, daquele calor que transforma tijolos em lar. Seus passos ecoaram no piso frio enquanto caminhava pelo hall de entrada. O uniforme azul marinho da empresa de limpeza ainda cheirava ao amaciante barato que havia usado na lavanderia da pensão em Madureira, onde dividia um quarto com outras duas meninas que, como ela, haviam deixado o interior de Pernambuco em busca de uma vida melhor no Rio de Janeiro. Conferiu a folha de instruções. Começar pela varanda gourmet, depois a sala de estar, em seguida os quartos da suíte master. Nada que ela não pudesse dar conta, nada que sugerisse que este seria um dia diferente dos outros em que havia limpado apartamentos de luxo sem jamais cruzar com seus proprietários. Mas então, ela ouviu. Um choro agudo, constante, desesperado. Um som que cortava o silêncio como uma lâmina e se infiltrava direto no peito. Isis parou imediatamente. O barulho vinha de algum lugar no andar superior, ecoando pelas escadas de madeira maciça como um pedido de socorro que não podia ser ignorado. Era o tipo de som que mexe com algo primitivo dentro da gente, como o chamado de um coração que reconhece outro coração em sofrimento. Isis deixou a pasta sobre o aparador italiano e seguiu em direção à escada, guiada por aquele choro que parecia mais antigo que o próprio mar lá embaixo. A cobertura era impecável demais, arrumada com uma perfeição quase agressiva, como se alguém tivesse se empenhado em apagar todos os vestígios de vida real. Mas aquele choro era pura humanidade, pura necessidade. No andar superior, ela abriu a porta de um dos quartos e se deteve completamente. Uma suíte inteira decorada em tons de rosa e branco, com um berço de mogno entalhado à mão, cortinas de seda e papel de parede com desenhos delicados de borboletas. Tudo parecia saído de uma revista de decoração para bebês milionários. E ali, no meio de tanto luxo, uma bebê de aproximadamente 3 meses se contorcia envolvida em mantas de cachemire, com o rostinho vermelho de tanto chorar e as mãozinhas cerradas no ar. Isis não pensou 2 vezes. Aproximou-se e ergueu a criança com cuidado, sem se importar se havia câmeras de segurança, sem se perguntar se aquilo era permitido. O corpinho minúsculo se aconchegou contra seu peito com a confiança cega de quem encontra abrigo depois do abandono. O choro cessou gradualmente, como uma tempestade que perde força. Isis sentiu aquele silêncio súbito como uma descarga elétrica percorrendo sua coluna. O suspiro suave da bebê vibrou contra sua clavícula. E, sem saber explicar porquê, ela sentiu um nó apertando a garganta. Não era sua filha, não a conhecia. Mas algo naquele instante as conectou de uma forma inexplicável. Calma, meu anjo, já passou. Sussurrou, balançando-a levemente, como se as palavras fossem um cobertor a mais. Não soube calcular quanto tempo ficou assim. 10 minutos. 1 hora. Perdeu a noção entre o peso leve da bebê adormecida e o murmúrio da brisa marinha que fazia as cortinas dançarem. Fechou os olhos por um momento. Respirou fundo. Havia cheiro de talco infantil e abandono. Essa mistura impossível de ternura e solidão. O que diabos a senhora pensa que está fazendo com minha filha? A voz a cortou como uma lâmina. Grave, fria, afiada como o corte de uma porta que se fecha com força. Isis virou o rosto lentamente.
Ele estava ali, apoiado no batente da porta. Um homem alto, de ombros largos e senho franzido, com os braços cruzados e os lábios apertados, como se cada palavra lhe custasse um esforço imenso. Terno impecável, mas com a gravata afrouxada. Cabelos escuros levemente desalinhados. Olhar impenetrável. Todo ele irradiava controle, poder, distância, mas havia algo mais. Algo quase imperceptível. Algo quebrado por dentro. Isis engoliu em seco, mas não soltou a menina. Ela estava sozinha, chorando. Só a acalmei. Disse com firmeza, embora o coração batesse contra as costelas como se quisesse escapar. Ele franziu ainda mais o senho e deu um passo para dentro do quarto, com o olhar fixo no rostinho adormecido da bebê. Eu deveria chamar a segurança, murmurou. Mas não chamou, replicou Isis, baixando a voz sem se render. Um silêncio pesado desceu entre eles, como uma cortina. Ele a observou, não exatamente a ela, mas a maneira como segurava a criança, como a mãozinha da bebê havia se agarrado ao tecido do uniforme, a paz que por um momento havia substituído o desespero. Qual é o seu nome? Isis Fernandes. Você não é a babá. Hoje começaria na limpeza. Eu sei. Alexandre a observou por mais alguns segundos. Depois se virou sem dizer outra palavra e saiu pelo corredor, deixando a porta aberta atrás de si. Isis respirou finalmente. Baixou os olhos para a bebê, que agora dormia com os lábios entreabertos, como se nunca tivesse chorado. E soube, sem saber por quê, sem lógica nem razão, que algo em sua vida acabara de mudar para sempre. A manhã se arrastou, como se o relógio resistisse a avançar. Isis não voltou a ver Alexandre durante horas. Depois do confronto, imaginou que seria demitida sem nem mesmo conseguir recolher suas coisas. Ainda assim, ficou. Limpou vidros que não precisavam ser limpos, passou pano em móveis que já brilhavam e percorreu corredores onde cada canto parecia observá-la, avaliá-la, como se a própria cobertura não soubesse o que fazer com sua presença. O uniforme roçava sua pele com um desconforto crescente, mas ela não o tirou. Não queria parecer muito à vontade. Não queria que pensassem que já se sentia dona do lugar. Quando entrou na cozinha gourmet, o relógio digital do forno marcava 11h30. Sobre a bancada de quartzo preto havia uma xícara de café ainda fumegante e uma pasta fechada. Ao lado, um bilhete escrito com letra inclinada e firme. Biblioteca, 12 horas, AR. Não havia assinatura completa, não havia cortesia, apenas aquelas letras secas como o próprio homem. Isis não questionou, não porque não tivesse perguntas, mas porque entendia silêncios tanto quanto palavras. Às 12h em ponto, empurrou a porta da biblioteca. O ambiente cheirava a couro envelhecido, papel e desuso. Alexandre estava de pé junto a uma estante, sem olhar na direção dela. Vestia a mesma roupa da manhã, mas parecia mais cansado. Ou mais humano. Sente-se, ordenou sem se virar. Isis obedeceu. A poltrona era dura, fria. A sala inteira parecia projetada para intimidar. A maioria das pessoas na sua posição teria sido demitida esta manhã, disse ele finalmente, girando-se devagar. Tinha as mãos nos bolsos, a postura de quem carrega um peso que não sabe onde deixar. Eu sei, respondeu ela sem floreios. Um silêncio denso se infiltrou entre ambos como uma pausa sem partitura. Mas Valentina não chorou o dia inteiro depois daquele momento. A voz de Alexandre baixou um tom. Nem mesmo quando a babá habitual tentou alimentá-la, nem quando a pediatra veio verificar sua febre. Isis piscou. Febre. Estava baixa, nada grave, mas ela não deixou que ninguém a tocasse, exceto a senhora. Havia algo na forma como ele pronunciou senhora, como se mastigasse a palavra com estranheza. Eu não sou babá, disse Isis. Eu sei, respondeu ele. Virou-se novamente, desta vez para a escrivaninha. Abriu a pasta que estava esperando desde a cozinha
e estendeu-lhe um contrato. Ofereço-lhe 2 opções. Pode continuar na área de limpeza. Meio período, salário padrão. Ou pode se encarregar do cuidado de Valentina. Período integral, quarto na cobertura, folgas quinzenais e um salário 3 vezes superior. Isis o fitou com os olhos arregalados, mas o corpo imóvel. Não ousava se mexer, como se uma reação muito rápida pudesse fazê-lo mudar de ideia. Por que eu? Perguntou finalmente. Alexandre inspirou devagar, como quem teme o que está prestes a dizer. Não sei, mas ela sabe. A frase ficou flutuando como uma verdade sem dono. Isis não respondeu imediatamente. Olhou para suas mãos calejadas. Pensou em sua mãe lá em Caruaru, nos turnos infinitos na feira livre, na faculdade de pedagogia que não conseguia pagar, no caderno de sonhos que guardava debaixo da cama com desenhos de crianças, livros de história e anotações sobre salas de aula e brincadeiras. E pensou em Valentina, tão pequena, tão sozinha, agarrada ao seu peito como se a conhecesse desde sempre. E se ela chorar quando eu não estiver? Perguntou. Então volte. E pela primeira vez, a voz de Alexandre não soou como uma ordem, mas como uma súplica disfarçada. Ela assinou com uma caneta preta numa folha que não leu completamente. Naquela tarde, subiu pela escada de madeira entalhada que levava ao quarto que agora seria seu. O corredor do andar superior era mais acolhedor. A luz entrava através de uma clarabóia tingida de âmbar. Seu quarto era pequeno, mas tinha uma janela que dava para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Havia cheiro de madeira, tinta fresca e algo novo que não conseguia definir. Batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Abriu. Era a babá anterior, uma mulher loira bem arrumada, que lhe entregou uma sacola com roupinhas e uma lista escrita à mão. Não disse muito, apenas boa sorte. Elas não costumam durar. Isis não respondeu, porque pela primeira vez em muito tempo não sentia que ia durar. Sentia que ia ficar. Naquela noite, Valentina dormiu sobre seu peito. E Isis, com o coração batendo lento e profundo, pensou que talvez não fosse um contrato o que havia assinado, mas o início de algo que ainda não tinha nome. Lá embaixo, Alexandre permaneceu acordado até tarde, olhando pela janela da sala as luzes da cidade refletidas na água escura da lagoa. Pela primeira vez em meses, a cobertura não parecia um mausoléu. Havia vida ecoando pelos corredores novamente. E ele não sabia ainda se isso o assustava ou o consolava. Os dias começaram a fluir com uma delicadeza nova, como se o tempo naquela cobertura se medisse em sorrisos tímidos, passos suaves e primeiros gestos de confiança. Isis acordava cedo, antes mesmo do sol tingir de dourado as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, com o som distante das gaivotas que cruzavam o céu sobre a Barra da Tijuca. Vestia-se em silêncio, com roupas confortáveis e o cabelo preso de qualquer jeito, e caminhava até o quarto de Valentina guiada por um instinto que ainda não se atrevia a nomear. A menina a recebia sempre da mesma forma, com os olhinhos semicerrados, os lábios curvados num esboço de reconhecimento, os bracinhos estendidos como se soubesse que o mundo começava quando ela a erguia. Isis a segurava com firmeza e ternura, como quem segura algo frágil, mas essencial. A rotina foi se tecendo entre mamadeiras mornas, canções nordestinas sussurradas ao ouvido e passeios pela varanda, onde Valentina se distraía com as folhas que caíam lentas dos ficus plantados nos vasos de cerâmica. A cobertura, que no início lhe parecera um museu gelado, começou a respirar. Isis abria cortinas, deixava janelas entreabertas para que entrasse a brisa marinha. Ligava o som da cozinha com melodias suaves enquanto preparava vitaminas ou brincava com Valentina sobre um tapete macio que encontrara no depósito. De vez em quando ria, uma risada espontânea e sem permissão que se espalhava pelas paredes, pelas frestas do mármore, pelas portas fechadas, e Alexandre a ouvia. Do seu escritório, fingindo concentração em contratos e planilhas, mas com os olhos se perdendo quando escutava os passos de Isis, correndo atrás dos engatinhados desajeitados de Valentina.
O eco daquela risada o incomodava por dentro, o desarrumava, o perturbava porque não sabia explicar por que o fazia sentir menos sozinho. Começou a aparecer em lugares onde antes não ia, na cozinha ao meio-dia, supostamente para verificar os suprimentos. Na varanda, quando Isis e Valentina tomavam sol sobre uma manta, sempre com alguma desculpa. Uma ligação, uma assinatura, uma vistoria. Mas os olhos fugiam para Isis. Não sabia o que dizer para ela. Nem mesmo tinha certeza do que queria dizer. Até que um dia aconteceu. Era final de tarde. Isis havia dado banho em Valentina e a tinha no colo, envolvida numa toalha com formato de peixinho. Falava baixinho, inventando uma história sobre uma sereia que não queria ir dormir. A menina ria, espirrava água com os dedinhos ainda molhados, enquanto Isis fazia caretas exageradas. A cena parecia de outro mundo. Ela está começando a dormir com menos sobressaltos, comentou uma voz da porta. Isis se virou. Alexandre estava ali, sem gravata, com as mangas da camisa arregaçadas e o cabelo levemente bagunçado, como se tivesse passado as mãos por ele com frustração ou cansaço. Sim, acho que ela já está começando a confiar, respondeu Isis sem parar de acariciar Valentina. Em você, em mim e no mundo, disse Isis com um sorriso suave. Alexandre não soube o que responder. Algo naquela frase o machucou, como se lhe lembrasse que havia esquecido como se fazia isso. Confiar. Quer pegá-la? Perguntou Isis de repente. Ele se enrijeceu. Olhou para sua filha, tão pequena, tão tranquila nos braços de outra mulher. Algo em seu peito se contraiu. Não sei se ela vai querer. Isis se levantou delicadamente, aproximou Valentina envolvida na toalha e, sem forçar, esperou. Alexandre estendeu os braços com um desajeitado. A recebeu. O corpinho da menina pareceu hesitar por um segundo. Depois se acomodou em seu peito. Alexandre prendeu a respiração. O calor, o cheiro de creme infantil, o peso morno de uma vida que apenas começava. Isis os observou. Houve um silêncio espesso, daqueles que não incomodam, mas revelam. Você tem jeito, disse ela, e suas palavras não eram só para tranquilizá-lo. Não parece, respondeu ele com uma honestidade quase tímida. Isis assentiu. Deu um passo para trás. Às vezes o que parece não é, e o que é, a gente aprende. Alexandre a olhou como se acabasse de descobrir algo novo nela, algo que não sabia se queria conhecer ou se temia fazê-lo. As semanas seguintes trouxeram uma dança sutil de aproximação. Alexandre começou a jantar em casa com mais frequência, sentando-se à mesa da varanda gourmet enquanto Isis preparava pratos simples. Nada dos jantares formais que ele estava acostumado, mas comida feita com cuidado. Peixe grelhado com temperos que ela aprendera com a mãe, tapioca doce nos finais de semana, frutas tropicais cortadas em formatos divertidos para Valentina. Você cozinha como minha avó, comentou ele uma noite, provando uma moqueca que Isis havia preparado. Sua avó era nordestina? Perguntou ela curiosa. Não. Mas cozinhava como se cada prato fosse um abraço. Foi a coisa mais pessoal que ele havia compartilhado até então. Isis também começou a estudar. Havia se matriculado num curso de pedagogia EAD, aproveitando as horas em que Valentina cochilava para assistir aulas online na biblioteca. Alexandre, percebendo, fez questão de instalar uma internet mais potente e deixar claro que ela podia usar o espaço à vontade. Por que pedagogia? Perguntou ele uma tarde, encontrando-a cercada de livros sobre desenvolvimento infantil. Sempre quis trabalhar com crianças. Desde pequena eu brincava de escolinha com as bonecas de milho que minha mãe fazia. Bonecas de milho? Isis sorriu. No interior, a gente improvisa muito. Eram lindas, sabia? Eu fingia que elas eram minhas alunas e inventava historinhas para ensinar as letras. Alexandre a observou com interesse genuíno. Era a primeira vez que ela falava sobre sua infância sem reservas. E agora? Ainda quer isso? Mais do que nunca. Mas é caro e leva tempo. O tempo você tem, e sobre o resto a gente conversa.
A simplicidade da oferta a pegou de surpresa. Não era caridade. Não era pena. Era reconhecimento. As noites se tornaram diferentes também. Depois de colocar Valentina para dormir, Isis costumava ficar na cozinha organizando as coisas do dia seguinte sem pressa. Uma noite, Alexandre apareceu com uma taça de vinho. Não disse nada, apenas deixou outra taça vazia sobre a bancada e se encostou com os braços cruzados, observando-a. "Você sempre cantarola enquanto arruma as coisas?" Perguntou com um tom mais suave do que costumava usar. "Só quando não tem música", respondeu ela sem parar de guardar os pratos. Ele ergueu uma sobrancelha, como se quisesse dizer algo mais, mas se limitou a encher a taça vazia e oferecê-la sem palavras. Isis olhou por um segundo, hesitou, depois aceitou. Esse foi o primeiro de muitos silêncios compartilhados. Havia algo naquelas noites que não estava escrito em contrato algum. A cobertura se tornava menos rígida, as sombras mais suaves. Às vezes falavam sobre coisas sem importância, livros, filmes, o que Valentina havia feito durante o dia. Outras vezes não falavam absolutamente nada, apenas dividiam o mesmo ar, a mesma luz dourada sobre a bancada de quartzo, o mesmo cansaço que se tornava mais leve em companhia. E então estavam os gestos. Ele trazia uma manta quando ela adormecia no sofá assistindo aulas. Ela deixava café pronto numa garrafa térmica quando percebia que a noite seria longa no escritório. Viraram sinais mudos de uma intimidade não declarada, uma dança invisível que nenhum dos dois se atrevia a interromper. Uma tarde, enquanto Valentina dormia, a chuva batia nos vidros da varanda com suavidade, e o céu havia se tornado cinza pérola. Isis decidiu fazer pão de açúcar. Era algo que a fazia lembrar da infância, do cheiro dos domingos na casa da avó em Caruaru. Estava com o rádio ligado, farinha nas mãos e o avental atado com nós desajeitados. Cantarolava sem pensar, concentrada em sovar a massa quando ouviu um pigarreio atrás de si. Virou-se. Alexandre a observava do batente da porta, com os braços cruzados e uma expressão contida. "Agora também é padeira?" "Só em dias nublados", disse ela com um sorriso. "Posso ajudar?" A pergunta a desestabilizou mais do que quis admitir. Alexandre Ribeiro, o homem que se comunicava por monossílabos e ordens, pedindo para participar de algo tão caseiro. "Se não se importa de se sujar", respondeu, estendendo-lhe um avental limpo. Ele aceitou e tentou colocá-lo com desajeitado. Isis não conseguiu evitar o riso quando ele o amarrou ao contrário. "Deixa eu ajudar", disse, aproximando-se por trás para arrumá-lo. Suas mãos tocaram as costas dele. Foi rápido, sem pensar, mas a proximidade era real. O calor que irradiava do corpo dele, o som baixo de sua respiração, um silêncio denso que flutuava entre ambos. Quando se afastou, Alexandre já a olhava. Não com desejo aberto, ainda não, mas com uma atenção que a fez sentir como se ele estivesse a descobrindo, como se finalmente a visse. Não como funcionária, não como cuidadora, mas como mulher. A tarde transcorreu entre risos, farinha voando pelo ar e pães com formatos imperfeitos que cheiravam a lar. Quando Valentina acordou, desceu cambaleando até a cozinha. Isis se agachou para abraçá-la e Alexandre ficou observando as duas com as mãos brancas de açúcar de confeiteiro e uma expressão sem nome. "Quero isso para ela", murmurou mais para si mesmo que para Isis. "Isso, esse barulho, essa vida, essa bagunça." Isis ficou imóvel com Valentina nos braços. Seu coração bateu uma vez, forte. "Às vezes, a gente tem que aprender a viver na bagunça", disse baixinho. As noites seguintes se carregaram de uma energia diferente, mais densa, mais pesada. Não era apenas o que faziam ou diziam, era o que não se atreviam a fazer, o que ficava flutuando depois de cada esbarrão, de cada olhar que durava um segundo a mais. Isis começou a antecipar seus passos, a reconhecer a forma como ele entrava na cozinha, o rangido da madeira quando subia a escada, a forma como suspirava antes de falar.
Uma noite, depois de deixar Valentina dormindo, Isis desceu com uma manta nos braços. A sala estava quase às escuras, apenas um abajur aceso, e Alexandre no sofá com um caderno sobre as pernas e uma caneta sem uso. "Incomoda se eu me sentar?" perguntou ela. "Não", disse ele, fechando o caderno sem escrever nada. O sofá era amplo, mas seus corpos não. Isis se acomodou, mas suas pernas roçavam as dele. Não foi intencional, mas também não se afastou. "No que você pensa quando fica assim?" perguntou ela sem olhá-lo. "No que me falta", respondeu sem hesitar. O silêncio caiu como uma cortina entre eles. Mas era um silêncio que não doía, que os envolvia. Isis fechou os olhos por um momento. O calor da manta, o ruído da chuva fraca no vidro, o roçar mínimo mas insistente de suas pernas. Não havia nada evidente e, no entanto, tudo ardia. Alexandre se inclinou um pouco, apoiou o cotovelo no encosto, olhou-a de perfil. "E você, no que pensa?" Isis virou a cabeça. Seus rostos ficaram próximos. Não o suficiente para se tocarem, mas o suficiente para sentir o calor um do outro. Em que há coisas que não deveriam acontecer, e acontecem mesmo assim. Não souberam quem parou de respirar primeiro, não souberam quanto durou aquele momento, mas souberam os dois que estavam na beirada, que um gesto a mais e não haveria volta. Mas Valentina chorou no andar de cima. Ambos se separaram ao mesmo tempo, como se o feitiço tivesse se quebrado. Isis se levantou rápido, murmurando algo ininteligível. Subiu sem olhar para trás. Alexandre ficou no sofá com os dedos entrelaçados sobre o caderno fechado e o olhar perdido no ponto exato onde ela havia estado sentada. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem. Ela com o coração apertado debaixo do lençol, se perguntando se o que sentia era desejo ou medo de sentir algo mais profundo. Ele, com as costas contra o colchão frio, pensando em como uma mulher, sem permissões nem planos, havia se infiltrado em cada canto de sua vida. E no meio de ambos, Valentina dormindo entre sonhos mornos, sem saber que sua risada havia unido dois corações que ainda não se atreviam a se confessar. A cobertura, pela primeira vez em meses, parecia viva, e Alexandre, pela primeira vez desde a morte de Celeste, permitiu-se imaginar que talvez a vida pudesse ser mais do que sobreviver à dor. Desde aquela noite no sofá, algo parecia ter se desalinhado entre eles. Não eram gestos evidentes, nem palavras ditas com intenção. Era a forma como se procuravam sem admitir, o modo como os silêncios se tornavam mais prolongados e os olhares mais densos. Isis sentia isso mesmo quando não estava na mesma sala. A presença de Alexandre a seguia como um perfume persistente, como uma música que se repete na cabeça sem que se saiba quando começou a tocar. Compartilhavam jantares com mais frequência. Às vezes Valentina estava presente, jogando pedaços de comida com a risada aberta e as mãos cheias de purê. Outras vezes, depois de colocá-la para dormir, se encontravam espontaneamente na cozinha ou na varanda menor, aquela que Isis havia resgatado do esquecimento com plantas e almofadas de algodão. Falavam mais sobre coisas pequenas, mas também sobre feridas que uma pessoa não costuma mostrar. Uma noite, enquanto preparavam uma salada juntos, Isis cortando tomates com precisão, Alexandre tropeçando no manuseio da faca mais por desajeitamento emocional que por falta de prática, ela perguntou: "Você sempre foi assim tão sério?" "Assim como?" perguntou ele sem parar de cortar pepinos de forma irregular, como se rir fosse um luxo ou um crime. Ele levantou o olhar, a fitou sem aborrecimento, mas com aquela expressão que usava quando alguém tocava numa parte dele que não costumava mostrar. Nem sempre. Houve um tempo em que eu ria de qualquer coisa, até das bobagens. E o que aconteceu? A vida, a perda, o silêncio. Isis não respondeu, não porque não tivesse algo a dizer, mas porque entendia. Entendia mais do que ele imaginava. A conversa morreu ali, mas o eco permaneceu flutuando. Naquela mesma semana, uma tempestade açoitou o Rio de Janeiro.
Não era uma daquelas chuvas rápidas que se dissolvem em minutos, mas uma que chegava com raios distantes e um céu carregado, como se algo fosse se romper. Valentina já dormia, exausta de um dia de brincadeiras. Isis desceu à cozinha com a intenção de preparar chá, mas ao acender a luz, a escuridão respondeu. Queda de energia, suspirou. Tateou a parede procurando a lanterna. Encontrou-a, mas sem pilhas. Praguejou baixinho e vasculhou a gaveta. Nesse momento, uma luz morna apareceu atrás dela. Velas, disse Alexandre, segurando um castiçal como saído de outro século. Isis sorriu. Clássico, mas funcional. Também tenho fósforos, se quiser retroceder um século inteiro, brincou ele. Ambos riram. Foi uma risada compartilhada, íntima, que não precisou de mais explicação. Prepararam o chá à moda antiga, esquentando água no fogão a gás com o brilho das velas, projetando sombras alongadas nas paredes. Quando se sentaram à mesa, havia algo diferente no ar. Não era apenas a penumbra, nem o silêncio da cobertura sem eletricidade. Era o modo como a luz vacilante acariciava os rostos, como os gestos pareciam mais lentos, mais carregados de significado. Alexandre serviu o chá, mas depois tirou uma garrafa de vinho que tinha guardada. Isis arqueou uma sobrancelha. Estamos comemorando alguma coisa? Que sobrevivemos a mais um dia sem que Valentina destrua a casa. Merece um brinde. Bateram as taças com suavidade. Beberam devagar. O vinho era suave, com notas frutadas que deslizavam pela língua como carícias. A conversa fluiu sem esforço. Falaram de coisas que já não doíam tanto. Das primeiras palavras de Valentina, dos planos de Isis para quando se formasse, de como era crescer na Zona Norte depois de uma infância no interior de Pernambuco. Em determinado momento, Isis apoiou a mão sobre a mesa. Alexandre, sem pensar, a cobriu com a sua. Foi um contato leve, mas não a soltou. Ela também não. O calor entre as duas peles cresceu. Era como se o tempo tivesse desacelerado, como se o ar tivesse se espessado com algo que não tinha nome, mas se reconhecia na pele, nos batimentos. Isis levantou o olhar. Alexandre a observava, não com urgência, mas com aquela mistura de desejo contido e medo de quebrar algo que ainda não sabiam se podiam construir. Não deveríamos, murmurou ela. Eu sei, respondeu ele, mas não soltou sua mão. Também não se afastou. As velas tremularam com uma rajada de vento que entrou pela janela entreaberta e nesse piscar de sombra e luz, Alexandre se inclinou na direção dela. O beijo não foi suave. Foi tenso, imperfeito, contido como uma raiva antiga. Seus lábios a procuraram com urgência, como se levassem meses desejando isso em segredo. Isis não se afastou, mas também não se entregou completamente. Houve um segundo de rigidez, de surpresa, e depois o corpo cedeu, não por submissão, mas por verdade. O beijo durou o suficiente para deixar uma marca. Quando se separaram, ambos respiravam ofegantes. Nenhum disse nada. Isis baixou o olhar. Alexandre passou a mão pelo cabelo. A tensão não desapareceu. Ficou mais incômoda, mais densa, como se agora, depois de cruzar essa linha, já não soubessem onde se posicionar um diante do outro. Me desculpe, disse ele quase num sussurro. Ela balançou a cabeça, mas não encontrou palavras. Recolheram tudo em silêncio, cada um com seus pensamentos à flor da pele. Isis subiu as escadas sem olhar para trás. Sentia a pele diferente. Não pelo beijo, mas por tudo o que esse beijo havia revelado. No dia seguinte, Alexandre se mostrou distante, cordial, mas frio, como se o homem que a havia beijado sob a luz das velas não existisse, como se fosse outra pessoa. Isis percebeu. Sentiu na maneira como ele evitava coincidir com ela nos corredores, como delegou o café da manhã de Valentina a uma das empregadas, no modo como não respondeu ao seu cumprimento com mais que um gesto de cabeça. Ela se recolheu, não por orgulho, mas por proteção. Não mencionaram o beijo. Não falaram do vinho,
nem do tremor que ainda percorria seu corpo cada vez que se lembrava. Mas sempre que seus caminhos se cruzavam, havia uma tensão suspensa no ar, uma pergunta não feita, uma resposta ainda por definir. E no meio de tudo, Valentina, rindo, crescendo, repetindo sons novos. Isis começou a se perguntar se havia sido um erro. Não o beijo, mas o que despertou, o que os obrigava agora a se olharem diferente, a fingir que não queriam o que já havia começado a nascer. Uma manhã de domingo, enquanto limpava o escritório na ausência de Alexandre, Isis encontrou o cofre. Estava escondido atrás de uma estante de livros jurídicos e pastas de arquivo. Uma das gavetas inferiores havia ficado mal fechada, e ao empurrá-la sem pensar, algo branco deslizou para seus pés. Era um envelope marfim, levemente dobrado pelo tempo, com uma caligrafia clara e elegante na frente. Alexandre. Na parte de trás, uma única frase traçada com tinta azul. Leia se eu me perder. Isis ficou imóvel. Sentiu que o ar na sala se tornara mais espesso. A frase flutuava sobre o papel como uma despedida encapsulada. Sabia que não devia, que o correto era guardar de volta, fingir que não havia visto. Continuar seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela, talvez a mulher que havia dividido uma taça de vinho com ele, ou a que havia sentido seu tremor quando a segurou nos braços na cozinha, a impulsionou a ler. Sentou-se na poltrona junto ao escritório. O envelope pesava pouco entre seus dedos. Abriu a aba com lentidão, como se o papel pudesse gritar. Extraiu a carta. Uma folha simples, escrita com tinta borrada em alguns trechos, como se a autora tivesse chorado enquanto escrevia. Alexandre, se você está lendo isto é porque já não estou mais aqui. Não sei como explicar tudo o que sinto. Durante muito tempo quis te contar a verdade, mas nunca encontrei o momento certo. E sei que agora é tarde. Tarde demais. Valentina não é sua filha biológica. Foi um erro, um impulso, uma noite em que me senti sozinha e quebrada. Mas a amei desde que a vi, como nunca acreditei que pudesse amar alguém. Sei que você também a ama, embora não diga. Espero que possa me perdoar, não pelo que fiz, mas pelo que escondi. E espero com toda a minha alma que possa escolher amá-la igual, porque Valentina merece um amor que não dependa da origem, mas da escolha. Às vezes escolher alguém é mais poderoso que qualquer laço de sangue. Me perdoe, se puder. Celeste Isis terminou de ler e deixou a folha sobre suas pernas. O coração batia forte, mas não pela traição, e sim pela dor implícita, pela fragilidade de uma confissão que chegava tarde, tarde demais, e que mudava tudo. Olhou o escritório, a mesa organizada, os livros alinhados, as paredes carregadas de diplomas e quadros, e sentiu de repente uma tristeza antiga flutuando no ambiente, como se aquela carta tivesse sido guardada não por covardia, mas por medo de destruir o pouco que ainda restava em pé. Guardou a folha com delicadeza. Voltou a fechar o envelope, colocou-o exatamente onde o havia encontrado e saiu do escritório com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de raiva, compaixão e algo mais profundo que ainda não tinha nome. Não soube quanto tempo passou antes de Alexandre aparecer na cozinha. Era noite. Valentina já dormia. Isis lavava as xícaras do dia com movimentos automáticos, tentando não pensar demais, não sentir demais. A porta se abriu sem ruído. "Você leu?" perguntou ele sem preâmbulos, direto, sem raiva, apenas uma espécie de cansaço acumulado. Isis não se virou imediatamente. Terminou de enxaguar a xícara, colocou-a sobre o pano, depois se voltou com as mãos molhadas, o rosto sereno mas firme. Sim, ele fechou a porta atrás de si, caminhou até a mesa, sentou-se com os cotovelos sobre os joelhos, o corpo curvado para a frente, como se carregasse um peso que já não conseguia sustentar de pé. "Não sabia como enfrentar isso", disse com voz baixa, rouca, quase alheia. "Quando a encontrei depois do acidente, quis queimá-la, fingir que nunca existiu.
mas não consegui. Isis se apoiou na bancada. Observou-o em silêncio. Era a primeira vez que o via assim, quebrado sem se despedaçar, vulnerável sem dramatismos. Não muda nada, disse com suavidade. Como não vai mudar tudo? Ele levantou o olhar. Não consigo olhar para ela igual. Não consigo pensar nela sem lembrar que foi produto de algo que me esconderam, de uma traição. E isso invalida o que você sente por ela? Alexandre franziu o senho. A pergunta parecia simples, mas não era. Não sei. Não sei o que sinto. Sinto raiva. Sinto confusão. E quando a abraço, sinto culpa. Como se estivesse a amando com reservas. Como se algo em mim tivesse se rompido e já não pudesse se reconstruir igual. Isis se aproximou um pouco. Não demais, apenas o suficiente para que sua voz o tocasse de perto. O amor não é perfeito, Alexandre. Às vezes vem com cicatrizes, com verdades feias, com rachaduras, mas continua sendo amor. E você o que sabe disso? Sei o que vejo, o que vi desde o primeiro dia. Como você a olha, como se desarma quando ela diz papai, como se paralisa quando ela cai, e como sorri, mesmo sem querer, quando ela ri. Não me diga que isso não é amor. Alexandre baixou o olhar, esfregou as mãos, respirou fundo. Não sei se consigo continuar fingindo que está tudo bem. Não precisa fingir, só precisa decidir se vai continuar a escolhendo. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, necessário. Isis o observou por mais alguns segundos. Depois deu meia volta e voltou à pia. Terminou de enxaguar o que restava. A louça brilhava sob a luz morna. Tudo estava em seu lugar, menos eles. Alexandre não se mexeu. Ela também não. Mas naquele espaço compartilhado, sem que se dissesse mais nada, ficou flutuando uma certeza, que a dor nem sempre destrói. Às vezes, apenas revela. Durante os dias seguintes àquela conversa na cozinha, Alexandre desapareceu. Não fisicamente, mas em todo o resto. Já não descia para as refeições, não perguntava por Valentina, não respondia aos cumprimentos, se trancava no escritório desde a manhã até a entrada à noite, e ninguém, nem mesmo os funcionários mais antigos, se atrevia a interrompê-lo. A cobertura voltou a ser o que era antes de Isis, fria, silenciosa, arrumada até o fastio. Isis percebeu desde o primeiro instante. Soube que algo nele havia se rompido, algo que ela não podia reparar. Não porque não quisesse, mas porque não era sua batalha. As ausências de Alexandre se tornaram parte da rotina. Os talheres preparados para ele ficavam intocados, as portas fechadas permaneciam fechadas, e as vozes, antes cheias de histórias e canções para Valentina, foram se apagando. E ainda assim, Isis continuou. Não por ele, mas por Valentina. Por aquela menina que continuava a chamando com carinho, que procurava seu abraço ao despertar e que ria só de vê-la entrar no quarto. Isis se repetia a si mesma, enquanto lia contos antes de dormir, que seu lugar naquela casa não dependia de Alexandre, que sua presença tinha um propósito maior. Mas o silêncio que ele impunha começava a se infiltrar em seus ossos como uma umidade surda que não se pode evitar. Uma manhã, enquanto Isis preparava o café da manhã na cozinha, escutou passos firmes. Reconheceu o ritmo. Sabia quando Alexandre caminhava sem destino e quando o fazia com uma decisão cravada no peito. Naquele dia, era a segunda opção. Entrou sem cumprimentar. Vestia terno cinza, com a jaqueta desabotoada e olheiras fundas, como se não dormisse há dias. Ficou de pé diante dela, sem sequer pousar o olhar na xícara de café que ela havia deixado, como sempre, ao seu lado. Precisamos conversar, disse sem rodeios. Isis limpou as mãos no pano de cozinha. Olhou-o de frente. Imaginei. Ele respirou profundamente. Passou uma mão pela nuca, caminhou até a janela e olhou para a lagoa onde Valentina brincava com uma das empregadas. Não consigo continuar assim. Assim como? Perguntou ela sem dureza, apenas tentando entender.
Com essa confusão, essa sensação de que tudo está desmoronando sob meus pés e eu estou tentando sustentar com as mãos nuas. Isis permaneceu em silêncio. Esperou. A casa, a rotina, você, ela, tudo me lembra o que perdi, o que não fui, o que não soube ver. E o que você tem agora não conta. Alexandre se virou. Olhou-a como se seu rosto lhe doesse. Não quero machucar Valentina. E não quero continuar machucando você. Você não está me machucando, Alexandre. Está machucando a si mesmo. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, algo em seu olhar estava decidido. Quero que você vá embora. Isis sentiu que o ar parou. Não foi uma surpresa, mas doeu igual. Tem certeza? Tenho. Vou te dar seu salário integral, até mesmo uma bonificação. Pode ficar com o quarto até encontrar outro lugar. Não quero te deixar desamparada. Ela riu sem humor. Sempre tão correto. Não quero ser cruel. Mas está sendo. Ele desviou o olhar. Não tinha força para discutir. Quem vai cuidar de Valentina? Não sei. Já me encarregarei disso. Ela não vai entender a mudança. Porque você não está tirando uma funcionária, Alexandre. Está tirando a única pessoa que a amou sem condições desde que chegou a esta casa. Alexandre engoliu em seco. As mãos tremiam levemente, mas o suficiente para que ela notasse. Não me sinto capaz de sustentar isso. Isis deu um passo na direção dele. Não para convencê-lo, não para implorar, apenas porque sentia que havia uma última coisa que devia dizer. Existem coisas que a gente não escolhe, Alexandre. Mas amar, isso a gente escolhe. E você já a escolheu desde o primeiro dia em que não a rejeitou. Desde o primeiro conto. Desde a primeira vez que ela dormiu sobre seu peito. Alexandre não respondeu. Isis respirou fundo. Sentiu as palavras subindo da garganta como uma onda. Ela é sua filha. Não se trata do sangue. Se trata de quem você escolhe amar. E foi embora. Não chorou. Não naquele momento. Cruzou o corredor com passos firmes, subiu ao seu quarto, fez as malas em silêncio. Cada peça que dobrava era uma lembrança, um momento, uma promessa quebrada, mas não se deteve. Naquela noite, não se despediu de Valentina. Não conseguiu. A menina dormia abraçada a um urso de pelúcia que ela havia dado semanas atrás. O coração doía tanto que não sabia se continuaria batendo igual depois de fechar aquela porta. Mas a fechou. Do outro lado, Alexandre ficou sozinho em seu escritório, em sua casa, em sua decisão. E pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que a perda não era algo que vinha do passado, mas algo que ele mesmo acabara de provocar. Chovia com uma insistência morna, constante, como se o céu tivesse decidido se esvaziar sem raiva, apenas com resignação. As gotas martelavam o telhado de zinco do prédio em Madureira, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelo pequeno apartamento onde Isis agora morava. Eram 2 quartos simples no segundo andar, com janelas que davam para uma rua movimentada, onde o barulho dos ônibus se misturava às vozes dos vendedores ambulantes. Nada parecido com a vista da Lagoa Rodrigo de Freitas ou o silêncio marmorizado da cobertura na Barra da Tijuca. Isis sentava-se na beirada da cama de solteiro, olhando pela janela embaçada pela chuva. Tinha voltado a usar as roupas simples de antes. Jeans desbotado, camiseta básica, chinelo de dedo. Como se os meses na cobertura tivessem sido apenas um sonho elaborado do qual havia finalmente despertado. Mas não conseguia esquecer. Não esquecia o peso de Valentina dormindo sobre seu peito, nem o cheiro de talco infantil misturado ao perfume caro do apartamento. Não esquecia o riso cristalino que ecoava pelos corredores de mármore, nem o jeito como Alexandre a olhava naquelas últimas semanas, como se ela fosse uma descoberta que ele não sabia se queria fazer. As primeiras semanas foram as piores. Isis tentava se manter ocupada, mas tudo a lembrava deles. O som de crianças brincando na rua a fazia pensar em Valentina.
O cheiro de café pela manhã a transportava para a cozinha gourmet, onde preparava vitaminas com frutas tropicais. Até o barulho da chuva a levava de volta àquela noite de velas e vinho, quando tudo mudou entre eles. Conseguiu trabalho numa creche municipal em Cascadura, a poucos minutos de ônibus de casa. Era um mundo completamente diferente da cobertura na Barra. Paredes descascadas, brinquedos remendados com fita adesiva, crianças vindas de famílias que lutavam para colocar comida na mesa. Mas havia algo ali que ela havia perdido nos últimos tempos. Propósito. A diretora da creche, Dona Conceição, era uma mulher negra de 60 anos que havia dedicado a vida à educação infantil. Quando Isis apareceu procurando trabalho, com seu currículo simples e seus olhos ainda inchados de tanto chorar, ela não fez perguntas. Apenas disse: "Você tem jeito com criança. Posso ver nos seus olhos." Isis começou como auxiliar, ajudando com as refeições e a hora do soninho. Mas logo as crianças começaram a se agarrar a ela com uma familiaridade que a deixava emocionada e partida ao mesmo tempo. Tinha uma forma especial de contar histórias, de transformar qualquer momento banal numa pequena aventura. "Tia Isis, conta de novo da princesa que morava na lua", pedia Cauã, um menino de 4 anos cujos pais trabalhavam como garis. "Tia Isis, você vai embora também?", perguntava Milena, uma garotinha tímida que havia sido abandonada pela mãe. Essas perguntas atravessavam o peito de Isis como facadas doces. Ela se esforçava para sorrir, para ser presente, para dar a essas crianças a estabilidade que ela mesma não havia conseguido manter com Valentina. Enquanto isso, na cobertura da Barra da Tijuca, Alexandre vivia seu próprio inferno particular. A primeira babá durou 3 dias. Valentina chorava sempre que a mulher tentava pegá-la no colo, recusava a comida e só parava de gritar quando Alexandre chegava do trabalho. A segunda nem completou 1 semana. Valentina havia desenvolvido o hábito de jogar tudo no chão e gritar "Isis, Isis", com uma desesperança que cortava o coração. Alexandre tentou contratar uma agência especializada. Vieram profissionais com currículos impecáveis, referências de famílias importantes, diplomas em pedagogia e psicologia infantil. Mas nenhuma conseguia o que Isis havia feito sem esforço: fazer Valentina sorrir. A menina estava visivelmente deprimida. Comia pouco, dormia mal e havia parado completamente de balbuciar as palavrinhas que estava aprendendo. Passava o dia procurando pelos cantos da casa, como se esperasse que Isis aparecesse a qualquer momento. "Ela está com saudade", disse a pediatra durante uma consulta de emergência que Alexandre marcou quando Valentina passou 2 dias sem comer direito. Crianças pequenas sentem mudanças muito intensamente. Onde está a pessoa que cuidava dela? Alexandre não soube o que responder. Como explicar que havia mandado embora a única pessoa que Valentina reconhecia como mãe por causa de seu próprio orgulho ferido e confusão emocional? As noites eram ainda piores. Valentina acordava chorando e só se acalmava quando Alexandre a levava para seu quarto. Ele passou a dormir com ela no colo, sentado na poltrona do quarto infantil, vendo o rosto pequeno contraído numa tristeza que não sabia expressar em palavras. Foi numa dessas noites, com Valentina finalmente adormecida sobre seu peito, que Alexandre compreendeu algo fundamental. A paternidade não era uma questão de DNA. Era uma questão de presença, de escolha, de amor deliberado. Ele lembrou das palavras de Isis. "Ela é sua filha. Não se trata do sangue. Se trata de quem você escolhe amar." E percebeu que havia passado tanto tempo obcecado com a traição de Celeste que quase destruiu a única coisa real que restara daquele casamento: o amor que sentia por Valentina. Fevereiro chegou com o carnaval tomando conta do Rio de Janeiro. As ruas de Madureira se encheram de blocos, músicas e pessoas fantasiadas. Isis assistia pela janela, sem vontade de participar da festa. O carnaval sempre fora uma época de alegria para ela, mas naquele ano só conseguia pensar em como Valentina estaria reagindo aos fogos de artifício e à música alta que ecoava pela cidade.
Estava na creche numa manhã de quinta-feira, ajudando as crianças com uma atividade de pintura, quando seu celular tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas o coração disparou mesmo assim. Há semanas esperava algum contato, algum sinal. Alô? Isis? Aqui é Mariana, da agência de babás. O senhor Alexandre Ribeiro nos procurou pedindo seu contato. Ele gostaria de falar com você. Isis quase deixou o telefone cair. Sentou-se numa cadeirinha pequena, com as crianças pintando ao redor dela, e tentou processar a informação. Ele disse o que queria? Não entrou em detalhes, mas parecia urgente. Posso passar seu número para ele? Isis hesitou. Parte dela queria dizer não, proteger-se de mais uma desilusão. Mas a parte que havia amado Valentina, que ainda sonhava com seus risinhos e suas manias, não conseguia recusar. Pode sim. 2 horas depois, ele ligou. Isis? A voz estava diferente, mais cansada, mais humana. Oi, Alexandre. Eu preciso falar com você. Pessoalmente. É sobre Valentina. O coração dela acelerou. O que aconteceu? Ela está bem? Fisicamente, sim. Mas... Ele pausou, como se escolhesse as palavras com cuidado. Ela não está bem. Desde que você foi embora, ela não é mais a mesma criança. Isis fechou os olhos. Havia imaginado isso, mas ouvir confirmado doía de uma forma que não esperava. Onde você quer conversar? Você escolhe. Onde for melhor para você. Ela sugeriu uma lanchonete em Copacabana, território neutro entre o mundo dele e o dela. Marcaram para o dia seguinte, no final da tarde. A lanchonete Lagoa ficava numa esquina movimentada de Copacabana, frequentada por pessoas comuns, vendedores, estudantes, turistas com orçamento apertado. Isis chegou primeiro, escolheu uma mesa nos fundos e pediu um suco de laranja que mal tocou. Quando Alexandre entrou, ela quase não o reconheceu. O homem, sempre impecável, estava com a barba por fazer, o cabelo desalinhado, uma camisa social amassada. Parecia não dormir há semanas. Ele a encontrou com o olhar e caminhou na direção dela, hesitante, como se não soubesse se seria bem-vindo. Oi, disse, sentando-se à frente dela. Oi. Ficaram alguns segundos em silêncio, medindo um ao outro, reconhecendo as mudanças que as semanas de separação haviam causado. Você está bem? Perguntou ele finalmente. Estou sobrevivendo. E Valentina? Alexandre suspirou, passou as mãos pelo rosto. Ela não está bem, Isis. Não come direito, não dorme, não para de chorar. Já contratei 5 babás diferentes. Nenhuma consegue ser você. A voz dele quebrou no final, e Isis sentiu o peito apertar. Alexandre, eu cometi um erro. Ele a interrompeu. O maior erro da minha vida. Deixei que meu orgulho, minha raiva de uma situação que não tinha nada a ver com você, destruísse a melhor coisa que havia acontecido com a gente. Isis o observou. Via nele uma vulnerabilidade que nunca havia presenciado antes. Você disse que eu precisava escolher se ia continuar amando ela, continuou Alexandre. E eu escolhi. Escolho todos os dias. Mas ela escolheu você. E eu tirei isso dela. Tirei de vocês duas. O que você está me pedindo? Estou pedindo para você voltar. Não como funcionária. Como família. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de um peso que nenhum dos dois sabia como carregar. Alexandre, não sei se é uma boa ideia. Eu sei que é muita coisa para pedir. Sei que te machuquei, que fui um idiota, mas ela precisa de você. E eu... Ele parou, respirou fundo. Eu também preciso de você. Isis sentiu lágrimas picando os olhos. Você tem certeza? Porque não posso passar por isso de novo. Não posso me apegar novamente e depois ser descartada quando você se assustar com o que está sentindo. Tenho certeza, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa. Desta vez tenho certeza. Ela olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele.
Via sinceridade, mas também via medo. Sabia que voltar seria um risco, mas também sabia que Valentina precisava dela. E se fosse honesta consigo mesma, ela também precisava delas. Devagar, colocou sua mão sobre a dele. Eu volto, disse. Mas com uma condição. Qual? Dessa vez a gente faz isso direito. Sem segredos, sem fugas. Se vamos ser uma família, vamos ser de verdade. Alexandre apertou a mão dela e, pela primeira vez em semanas, sorriu. De verdade, concordou. Quando Isis voltou à cobertura na Barra da Tijuca 3 dias depois, foi como se a própria casa suspirasse de alívio. Valentina estava na sala com a babá temporária quando ouviu sua voz no hall de entrada. A reação foi imediata. A menina largou os brinquedos, levantou-se cambaleando, havia crescido visivelmente nas semanas de separação e correu na direção da voz, gritando: Isis! Isis! Com uma alegria que partiu e recompôs o coração dela ao mesmo tempo. Isis se ajoelhou, abriu os braços, e Valentina se jogou neles com toda a força de seus poucos meses de vida. Ficaram assim abraçadas no chão do hall de entrada, as duas chorando, as duas rindo, as duas se reencontrando. Alexandre observava da porta do escritório com os olhos marejados. Havia tomado a decisão certa. Não importava o que viesse pela frente. Elas precisavam estar juntas. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Valentina dormiu a noite inteira. E na cobertura da Barra da Tijuca, 3 corações voltaram a bater no mesmo ritmo, se preparando para escrever uma nova história. Juntos. A chuva havia parado. Pelas janelas, o Rio de Janeiro brilhava com as luzes de uma cidade que nunca dorme, refletindo na água calma da lagoa a promessa de recomeços. O retorno não foi imediato nem simples. Havia feridas que precisavam cicatrizar, confiança que precisava ser reconstruída tijolo por tijolo. Isis voltou à cobertura, mas desta vez as regras eram diferentes. Não havia mais contratos formais ou hierarquias artificiais. Havia apenas 3 pessoas tentando descobrir como se tornar uma família. Valentina foi a ponte entre eles. Nos primeiros dias, ela não saía do colo de Isis, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Alexandre respeitava esse espaço, participando à distância, oferecendo ajuda sem pressionar, reaprendendo a ser pai, sem a sombra da culpa que havia carregado por tanto tempo. Ela cresceu muito, comentou Isis numa manhã, enquanto tentava colocar uma roupa que havia ficado pequena em Valentina. Em todos os sentidos, respondeu Alexandre, observando a filha balbuciar palavras novas. Ontem ela disse papai, pela primeira vez de verdade. Não aquele papa indistinto de antes, mas papai, claro e direcionado para mim. Isis sorriu. E como você se sentiu? Como se ela tivesse me escolhido, disse ele com uma simplicidade que dizia tudo. As semanas se transformaram em meses, e aos poucos a cobertura se encheu de vida de uma forma que nunca havia acontecido antes. Não era apenas o riso de Valentina ecoando pelos corredores, mas uma energia nova, uma dinâmica que incluía os 3. Isis retomou seus estudos de pedagogia com uma motivação renovada. Alexandre não apenas apoiava financeiramente, mas se interessava genuinamente pelo que ela aprendia, perguntando sobre teorias de desenvolvimento infantil e ajudando com pesquisas quando necessário. Por que você nunca me contou que queria ser professora quando era criança? Perguntou ele numa noite, enquanto ela estudava na mesa da varanda. Você nunca perguntou, respondeu ela, sem acusação, apenas constatando um fato. Eu fazia muitas coisas errado, não fazia? Isis fechou o livro e o olhou. Não errado, apenas distante. Como se você estivesse protegendo algo que nem você sabia o que era. Alexandre assentiu. Havia aprendido a reconhecer seus próprios mecanismos de defesa. E agora? Agora você está aqui, disse ela, estendendo a mão para ele. De verdade. A vida doméstica se organizou naturalmente. Alexandre passou a trabalhar mais de casa, transformando uma das salas em escritório para ficar perto de Valentina.
Isis dividia o tempo entre os cuidados com a menina e os estudos, mas sempre encontravam momentos para estar juntos. Jantares na varanda, tardes no parque da lagoa, manhãs de sábado fazendo panquecas enquanto Valentina ajudava, espalhando farinha por toda a cozinha. Foi durante uma dessas manhãs de sábado que Alexandre trouxe uma proposta que mudaria tudo. Estive pensando numa coisa, disse ele, enquanto virava uma panqueca com mais habilidade do que tinha meses atrás. Quando você pensa, eu fico preocupada, brincou Isis, fazendo Valentina rir quando fez uma cara exagerada de susto. Que tal se a gente saísse da barra? Isis parou de mexer a massa. Como assim? Esta cobertura é bonita, mas é grande demais, fria demais. Pensei que poderíamos procurar uma casa, em algum lugar mais acolhedor. Alexandre, você tem certeza? Este apartamento deve valer uma fortuna. E daí? Dinheiro a gente ganha, memórias a gente constrói. Isis o olhou com surpresa. Era raro vê-lo falar de dinheiro com tanta leveza. Onde você estava pensando? Petrópolis, disse ele, erguendo Valentina, que havia começado a puxar a barra de sua calça. Ar puro, clima mais fresco, um lugar onde ela possa correr no quintal sem se preocupar com trânsito ou pressa. A ideia era tentadora. Isis sempre havia sonhado com uma casa de verdade, com jardim e espaço para as crianças brincarem. E seu trabalho? Posso gerenciar tudo remotamente. Já faço isso na maior parte do tempo. E quando precisar ir ao Rio, são só 2 horas de carro. Valentina, como se entendesse a conversa, bateu palmas e gritou, "Casa, casa!", fazendo os dois rirem. Acho que ela aprova a ideia, disse Isis. E você? Isis olhou ao redor da cozinha gourmet, com seus eletrodomésticos importados e acabamentos perfeitos. Depois olhou para Alexandre segurando Valentina, ambos com farinha no cabelo e sorrisos genuínos no rosto. Eu aprovo, disse. Mas só se for uma casa com uma cozinha grande o suficiente para essa bagunça toda. A mudança aconteceu no início do outono. A casa que escolheram ficava numa rua tranquila de Petrópolis, com 3 quartos, varanda ampla e um quintal onde Valentina poderia brincar quando fosse maior. Era simples comparada à cobertura na barra, mas tinha algo que o apartamento nunca teve. Parecia um lar desde o primeiro dia. Isis se formou em pedagogia numa cerimônia pequena, mas emocionante. Alexandre e Valentina estavam na primeira fila, ela usando um vestidinho amarelo e ele com um orgulho estampado no rosto que não tentava esconder. Professora Isis, disse ele depois da cerimônia beijando-a no rosto. Tem um som bonito. Ainda não acredito que consegui, respondeu ela, segurando o diploma como se fosse um tesouro. Eu sempre soube que você conseguiria, disse Alexandre. Desde aquele primeiro dia, quando você pegou Valentina no colo sem nem saber se podia. Você nasceu para isso. 6 meses depois da mudança para Petrópolis, numa manhã de primavera com o jardim florido e o ar perfumado pelo jasmim, Alexandre acordou com uma certeza que vinha crescendo em seu peito há semanas. Encontrou Isis na cozinha, preparando café enquanto Valentina, agora com quase 2 anos, brincava com blocos coloridos no chão. A cena era tão doméstica, tão perfeita em sua simplicidade, que ele parou na porta apenas para observar. Bom dia, dorminhoco, disse Isis, sem se virar, reconhecendo seus passos. Bom dia, família, respondeu ele, fazendo questão de usar a palavra que agora dizia sem medo. Valentina correu para ele gritando, papai, papai! E se agarrou às suas pernas. Ele a ergueu, dando-lhe um beijo sonoro no rosto que a fez rir. Isis, disse ele, de repente sério. Ela se virou, notando o tom diferente. Casa comigo. Não foi uma pergunta. Foi uma declaração, um reconhecimento do que já existia entre eles há tanto tempo. Isis largou a xícara que estava lavando. Alexandre. Não precisa de anel nem de festa grande. Pode ser no cartório, pode ser aqui no quintal, não me importo. Só quero que seja oficial. Quero que Valentina tenha uma família completa, com papéis assinados e sobrenome igual. Isis
secou as mãos no pano de prato, aproximou-se dele. Valentina observava os dois com curiosidade, como se sentisse a importância do momento. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela sorriu, estendeu as mãos para tocar o rosto dele. Então sim, claro que sim. Valentina bateu palmas, gritando, festa, festa, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. O casamento aconteceu no quintal da casa, numa tarde de dezembro com o céu azul e as jabuticabeiras carregadas de frutos. Foi simples, íntimo, exatamente como eles queriam. Isis usou um vestido branco de algodão com flores do próprio jardim nos cabelos. Alexandre vestiu uma camisa social clara e calça de linho, descalço na grama. Valentina foi a dama de honra, carregando uma cestinha com pétalas de rosa que mais espalhava pelo chão do que jogava no caminho. Havia apenas os amigos mais próximos, Dona Conceição da creche, alguns colegas de trabalho de Alexandre, a família de Isis, que veio de Pernambuco especialmente para a ocasião. O juiz de paz era um senhor simpático que parecia genuinamente emocionado com a cerimônia. Quando chegou a hora dos votos, Alexandre surpreendeu a todos tirando um papel do bolso. Isis, começou, com a voz ligeiramente trêmula. Eu não sabia o que era amor de verdade até ver você amando nossa filha. Você me ensinou que família não é algo que a gente nasce. É algo que a gente escolhe construir todos os dias. Prometo escolher você e escolher nossa vida juntos, nas manhãs de panqueca bagunçada e nas noites de criança com febre. Prometo ser presente, ser pai, ser companheiro. E prometo nunca mais ter medo do que sinto por vocês duas. Isis chorou abertamente. Quando chegou sua vez, não tinha papel preparado, mas as palavras saíram do coração. Alexandre, você me deu a chance de ser mãe sem ter gerado, de ter uma família sem ter nascido nela. Me deu a chance de amar sem condições e ser amada da mesma forma. Prometo cuidar de vocês dois, ensinar Valentina que o amor não tem limites e mostrar a você todos os dias que fizemos a escolha certa. Quando se beijaram, selando a união, Valentina gritou, beijinho, beijinho, e correu para eles, exigindo participar do abraço. A festa foi no quintal mesmo, com churrasco, música brasileira e as crianças correndo entre as mesas. Dona Conceição fez questão de contar para todos como Isis era especial com as crianças, e o pai de Alexandre, que havia vindo de São Paulo, admitiu que nunca havia visto o filho tão feliz. Quando a noite chegou e os últimos convidados foram embora, os três ficaram sozinhos no quintal, com Valentina dormindo no colo de Isis e as luzes do jardim criando um ambiente mágico. Não acredito que somos uma família oficial agora, disse Isis, brincando com a aliança simples que Alexandre havia escolhido. Sempre fomos, respondeu ele, acariciando o cabelo de Valentina. Agora só temos os papéis para provar. Os anos seguintes trouxeram a rotina doce da vida familiar. Isis abriu uma pequena escola de educação infantil em Petrópolis, que rapidamente se tornou referência na região. Alexandre conseguiu expandir seus negócios, trabalhando com agricultura sustentável e passando mais tempo em casa. Valentina cresceu forte e curiosa, falando português temperado com expressões nordestinas que aprendera com Isis e desenvolvendo uma personalidade que misturava a determinação do pai com a doçura da mãe que escolhera. Numa tarde de domingo, quase 3 anos depois do casamento, eles estavam no quintal quando Valentina, agora com 5 anos, fez uma pergunta que os pegou de surpresa. Mamãe Isis, por que eu não saí da sua barriga? Isis e Alexandre se entreolharam. Haviam conversado sobre esse momento. Sabiam que ele chegaria. Isis se ajoelhou na altura da menina. Porque às vezes as famílias se formam de jeitos diferentes, meu amor. Você saiu da barriga de outra mamãe que não podia cuidar de você. Aí eu e o papai te encontramos e decidimos que você seria nossa filha para sempre. E vocês me escolheram? Nós nos escolhemos, disse Alexandre, se juntando a elas. Você nos escolheu. Eu escolhi vocês duas. A mamãe Isis escolheu a gente. Amor é uma escolha que a gente faz todo dia.
Valentina pensou por um momento, depois sorriu. Então, eu escolho vocês para sempre também. Para sempre, confirmou Isis, abraçando a filha. Para sempre, repetiu Alexandre, envolvendo as duas mulheres de sua vida nos braços. O sol se punha sobre as montanhas de Petrópolis, pintando o céu de rosa e dourado. No quintal da casa simples, 3 corações batiam no mesmo ritmo, lembrando que às vezes as melhores histórias são aquelas que a gente escreve escolhendo amar, todos os dias, para sempre. E foi assim que uma doméstica de Madureira, um empresário da Barra da Tijuca e uma menina que precisava de uma família se tornaram exatamente isso. Uma família. Não perfeita, mas real. Não por acaso, mas por escolha. Uma escolha que fizeram todos os dias, em cada café da manhã bagunçado, em cada história antes de dormir, em cada abraço depois de uma discussão boba, em cada risada que ecoava pela casa e espantava qualquer sombra do passado, porque no final descobriram que família não é quem divide o mesmo sangue. É quem divide o mesmo amor, a mesma mesa, os mesmos sonhos e a mesma vontade de estar junto, aconteça o que acontecer. E eles estavam juntos, para sempre. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Aqui você encontra histórias que falam sobre amor, família e a beleza dos recomeços. Sua próxima história favorita está esperando por você. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.